Nossa aula de hoje é sobre composição de movimentos. Então, nós vamos resolver alguns exercícios sobre esse assunto. Gente, composição de movimentos é um assunto que não tem uma teoria própria, certo? Na verdade, ele é uma junção de tudo aquilo que a gente vê em cinemática. Então, ele não tem nada particular, tá? Não tem uma teoria em si. São alguns exercícios meio espaçados na matéria, certo? Então, vamos lá. Então, apresentação de slides do começo. Gente, a primeira questão que eu peguei foi uma questão da Federal de Minas Gerais. Um barco tenta atravessar um rio com 1 quilômetro de largura. Ó, atenção, 1 quilômetro de largura. A correnteza do rio é paralela às margens e tem velocidade de 4 km por hora. Então, essa é a velocidade da correnteza, certo? A velocidade do barco em relação à água, é de 3 km por hora, perpendicularmente às margens, ok? Nessas condições, pode-se afirmar que o barco atravessará o rio em 12 minutos, atravessará o rio em 15, blá, 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 certo? Então, beleza. Ó, eu vou fazer um desenho aqui, só para a gente poder compreender melhor a situação. Então, aqui está uma margem do rio, certo? Aqui está outra margem, beleza? Você está aqui, ó, paradinho, observando o barco na sua tentativa de atravessar o rio. Então, aqui está você, certo? Tudo bem? Ficou legal. Cara. Aí aqui está o barquinho, certo? Gente, a correnteza, o barquinho vai chegar do outro lado. A correnteza, ela corre paralela às margens. Então, a correnteza, eu vou considerar que ela estava para a direita, certo? Tudo bem? Beleza. Aí, o exercício falou que o barquinho, em relação à água, sairá perpendicularmente às margens. Então, o barquinho ele vai mover com uma velocidade de 3 em relação à água e ele vai sair perpendicularmente às margens. Bom, e a minha pergunta é a seguinte: para quem está lá fora olhando, quantas velocidades o barquinho possui? 2. O barquinho ele tem a velocidade dele, que é a velocidade em relação à água, e além disso, a velocidade da correnteza, porque ele está dentro da água, e a correnteza também atua no barco, obviamente. Então, o barquinho vai ter quantas velocidades? 2, certo? Então, vamos voltar lá? Então, para quem estiver aqui fora, o barquinho vai fazer 2 movimentos simultâneos. Um para frente, tentando chegar ao outro lado da margem, que é esse aqui, certo? E um para o lado, devido à correnteza, certo? Se você juntar os dois, como é que vai ficar o resultante? Vamos lá. Então, gente, para quem está aqui fora, a gente fala em relação às margens, certo? Então, em relação às margens, para quem está aqui fora, são quantas velocidades? 2. São 2 para quem está aqui fora. Você vai ter a velocidade do barco e a velocidade da correnteza, ok? A velocidade do barco ali para cima e a velocidade da correnteza para a direita, certo? Os 2 vetores estão ligados pela bundinha. Aí, quando a gente liga pela bundinha, é a regra do paralelogramo, não é isso? Aí, vamos lá, como é que faz o mesmo paralelogramo? Você vai pegar a cabecinha do primeiro, da velocidade do barco, vai traçar... Vou usar a referência aqui, gente. Vai pegar a cabecinha da velocidade do barco e vai traçar uma pontilhada paralela à velocidade da correnteza. Pega a cabecinha da velocidade da correnteza e traça uma paralela em relação à velocidade do barco. E o resultante vai aqui o encontro das bundinhas ao encontro das pontilhadas. Está aqui o resultante, certo? Então, para quem estiver lá fora, qual vai ser a trajetória do barco? Vamos lá, vou pegar uma cor diferente aqui. Gente, para quem estiver lá fora, o barco vai fazer isso aqui, ó. Certo? Ele vai na diagonal, tudo bem? Detalhe, ele vai em linha reta mesmo, tá? Ele não faz um arco de parábola, não. Ele vai em linha reta. Por que ele vai em linha reta? Porque aquelas 2 velocidades que compõem a resultante,
elas são constantes, são movimentos uniformes nos dois eixos, não é isso? Então, ele vai seguir em linha reta, beleza, tá? Até chegar ao outro lado. Então, a letra B, né? É ridícula, certo? Nunca atravessará o rio. Ridícula, certo? Tá fora. Beleza. Como é que a gente faz para calcular essa resultante aqui? Bom, gente, como o ângulo entre os vetores é de 90 graus, então nós vamos fazer por Pitágoras, não é isso? Então, vamos lá. Resultante ao quadrado é igual à velocidade do barco ao quadrado, mais a velocidade da correnteza ao quadrado. É que Deus abençoe, né? Que ele escolheu 3 e 4, amém? Então, a velocidade resultante, ela vai dar 5, certo? Deixa eu colocar aqui. Então, o barco, ele vai com uma velocidade de 5 metros por segundo na diagonal, tudo bem? Certo? Tá bom. Bom, essa pergunta da UFMG não é essa. A pergunta da UFMG é quanto tempo que ele leva para atravessar o rio. Gente, olha só. O rio ele tem largura de 1 quilômetro, certo? Ok? Você tem que entender, por favor, gente, que fique claro. O barco ele faz 2 movimentos simultâneos. Na hora que eu faço o resultante, eu estou substituindo aqueles 2 por um só, que é o que efetivamente ele vai andar, certo? Para quem está lá fora, né? Mas ele faz 2 movimentos simultâneos e a gente pode analisar os 2 separadamente. Então, como ele me deu a distância entre as margens, ele me deu a largura do rio, então eu posso pegar essa velocidade aqui do barco, ó, porque a velocidade do barco é responsável por levá-lo para frente. A velocidade da correnteza é responsável por arrastá-lo para o lado. Aí você junta as duas, ó, para frente e para o lado, e vai dar a diagonal, certo? Mas eu posso analisar qualquer um dos 2 movimentos separadamente. E é o que eu vou fazer. Então eu vou pegar aqui, ó, em relação às águas, o barco move com qual velocidade? Em relação à água, a velocidade do barco é delta S delta T, o movimento é uniforme, né? Movimento uniforme, não é delta S delta T. Qual é a velocidade do barco em relação às águas? 3. Gente, pelo amor de Deus, a velocidade do barco é 5 em relação às margens, tá? Para quem está lá fora. Tudo bem? Mas para quem está lá no barco, dentro da água, o barco move com 3. Isso aqui vai ser igual a delta S. Bom, ele fica a 1 km, né? Se eu for pegar essa velocidade aqui, então eu vou usar o delta S dela. O delta S dela é 1 km, certo? Dividido pelo tempo. Ok? E aí o tempo, então, vai dar 1/3 de hora. Gente, passando para minuto, 1 hora tem 60 segundos, né? Então, você vai multiplicar por 60, 60 vezes 1/3, 20. E a resposta é a letra C de Covid, infelizmente, certo? Deixa eu fazer um comentário. Ó, os 2 movimentos são simultâneos. Então, vamos aproveitar o gancho e vamos responder outra pergunta, que é a seguinte. Quanto que a correnteza arrasta o barco rio abaixo? Quantos metros a correnteza arrasta o barco rio abaixo? Vamos lá. Velocidade da correnteza vai ser igual a delta S da correnteza sobre o tempo, certo? Beleza. Vamos lá, gente. Quanto é a velocidade da correnteza? 4. 4 vai ser igual a delta S sobre o tempo. O tempo é 1/3, né? Então, 1/3 porque tem que deixar em hora, né? A velocidade está em km por hora. Então, o delta S, gente, vai dar 4/3 de quilômetro, certo? Passando, opa, já vou passar já, tá? Passando para metro, 4.000, nossa, linda, beleza. 4.000 terços de metro, tá bom? Aproximadamente 1.333 metros, certo? Então, o barquinho, devido à correnteza, ele vai mais ou menos 1.333 metros para frente, e devido ao próprio movimento dele, ele vai 1.000 para cá, para a outra margem, certo? Se você quiser saber a distância que o barquinho andou aqui na diagonal, quem estiver lá fora vai ver o barquinho andando na diagonal, né? Se você quiser saber essa distância,
Ou você faz Pitágoras, com as duas distâncias que a gente achou, ou você joga no V igual a ΔS ou ΔT, só que agora, como você quer esse ΔS aqui, então qual velocidade que você tem que usar? A resultante, certo? Beleza? Então é isso. Sobre a primeira questão é isso. Segunda questão. Essa questão aqui é clássica, gente. Clássica. É demais. Uma questão do ITA, que fala assim. Um barco, ele leva 10 horas para subir e 4 horas para descer o mesmo trecho de rio, certo? E 4 horas para descer o mesmo trecho do rio Amazonas, mantendo constante o módulo da sua velocidade em relação às águas. Então, gente, a velocidade do barco não muda em módulo. Então, o movimento dele é uniforme, certo? A velocidade que o motorzinho do barco faz ele descer é a mesma velocidade que ele vai usar na subida. Quanto tempo o barco leva para descer esse trecho com os motores desligados? Beleza. O que quer dizer essa informação, gente? Motores desligados. Se o motor está desligado, é porque o barco vai mover unicamente sob a ação da correnteza, certo? Então, acho que já deu para perceber, né? Para eu poder descobrir o tempo que o barquinho leva sob a ação da correnteza, eu acho que é meio que pertinente que eu saiba a velocidade da correnteza, certo? E é isso que nós vamos tentar achar, tudo bem? Então, vamos lá. Bom, gente, vamos começar na subida. Gente, na subida, vamos lá. O que é que a gente tem na subida? Vou fazer aqui com a caneta. Na subida, você tem um barquinho à esquerda, velocidade do barco, certo? E a correnteza é contra o barco, né? A correnteza é contra, então a correnteza para a direita, ok? Quantas velocidades o barquinho tem para quem está aqui fora? Gente, quantos movimentos o barquinho tem para quem estiver aqui fora? 2. Para quem estiver aqui fora, ele tem 2 velocidades simultâneas. O movimento em si é um só, né, que é o resultante. Mas são 2 velocidades que ele possui. A dele e a da correnteza, certo? Tudo bem? E o efeito das duas vai dar a velocidade resultante. Vetores de mesma direção em sentidos contrários, como é que a gente faz o resultante? A gente subtrai, certo? É o maior menos o menor, e obviamente a velocidade do barco tem que ser maior, né? Porque senão ele não sobe, ok? Então vai ficar assim, ó. Velocidade do barco menos a da correnteza. Esse cara é o resultante e ele é igual ao ΔS do barco sobre o tempo, certo? Gente, por que ΔS sobre ΔT? Porque a velocidade resultante ela também é constante, então o movimento é uniforme, ΔS sobre ΔT, certo? Beleza? Ok. Aí vamos lá. Eu vou passar o tempo multiplicando, então ΔS vai ser igual. Gente, quanto tempo que o barquinho levou para subir? 10. Multiplica a velocidade do barco menos a da correnteza, tá bom? Agora, na descida, gente, na descida, a correnteza está a favor do barco, certo? Então, agora essas 2 velocidades, elas se somam, não é isso? Então, o barquinho tem 2 velocidades para quem está lá de fora. Ele tem a dele e a da correnteza. E agora a correnteza ajuda. Vetores de mesma direção e sentido, a gente soma. Então, a velocidade resultante vai ficar a velocidade do barco mais a da correnteza, e como o movimento é uniforme, ela é ΔS ou ΔT, certo? O tempo de descida foi de 4 horas, passei o tempo multiplicando, então ΔS vai ser igual a 4, que multiplica velocidade do barco mais velocidade da correnteza, certo? Bom, como a distância na subida é a mesma da descida, então eu vou, como alguns dizem na rua, né, igualar isso, as duas expressões. Com 4 que multiplica V do barco mais V da correnteza é igual a 10 V do barco menos V da correnteza. Fiz a distributiva, certo? Passo o V da correnteza para lá, fica mais, vai dar 14.
Se o V do barco para lá fica menos, vai dar 6. Então, aqui vai dar 14 e o outro vai dar 6. Eu vou passar o 6 dividindo, simplificando por 2, fica 7 e 3. Pronto, aqui, ó. Qual a relação que eu obtenho? Velocidade do barco é igual a 7 terços da velocidade da correnteza, tá bom? Beleza. Então, guarda essa relação aí. Agora, vamos responder a pergunta dele. Gente, a pergunta dele é com o motor desligado. Nós já tínhamos visto isso, né? Com o motor desligado, o único cara que atua no barco é a correnteza, né? Certo? Então, ele vai mover exclusivamente sob a ação da correnteza. Então, a velocidade da correnteza agora, que é a única que sobrou no barco, ela é a resultante, né? Vai ser igual a ΔS sobre ΔT. Passa o tempo multiplicando. Velocidade da correnteza vezes o tempo, isso vai ser igual. Gente, ele quer para a mesma distância, né? Com o motor desligado para descer esse mesmo trecho. Então, o ΔS é o mesmo. E você pode escolher qualquer um dos dois. Ou esse primeiro ou o segundo. Eu peguei o primeiro, tá, gente? Então, ΔS, 10 que multiplica V do barco menos V da correnteza. Certinho? Quanto é a velocidade do barco? 7 terços da velocidade da correnteza. Gente, 7 terços menos 1 vai dar 4 terços. Então, aquilo ali deu 4 terços, tá bom? Aí você vai cortar a velocidade da correnteza, amém. Você vê que, na verdade, a gente nem precisou encontrá-la, né? Certo? Beleza, e o tempo, então, vai dar 40 terços de hora, porque no exercício, o tempo foi dado em horas, né? Gente, 40 terços, né, é uma coisa que 39 terços mais 1 terço, né? 39 terços dá 13, e 1 terço de hora, você multiplica por 60, né, passando para minutos. 1 terço de hora dá 20 minutos. Se alguém tiver dúvida, é só fazer uma regra de 3, né? 1 hora, 60 minutos. 1 terço, x, tá bom? Então, beleza. Então, ficou letra B de boçal, certo? Então, vamos lá. Próxima questão. Federal de Alagoas. Vamos lá. De dentro de um automóvel em movimento retilíneo e uniforme, certo? Numa estrada horizontal, um estudante olha pela janela e observa a chuva caindo, fazendo um ângulo θ com a vertical, certo? Beleza, cosseno de θ igual a 0,8, cosseno de θ igual a 0,6. Ok? Para uma pessoa parada na estrada, a chuva cai verticalmente, certo? Com velocidade constante, também é movimento uniforme, né? De módulo V, ok? Se o velocímetro do carro marca 80, então a velocidade do carro é 80, pode-se concluir que a velocidade da chuva vale. Então, olha só, gente. Quem está dentro do carro, vê a chuva caindo assim, ó, inclinada, certo? Tudo bem? Porque para quem está lá dentro, existem duas velocidades. A da chuva propriamente dita e a do carro, certo? Então, a junção das duas dá um efeito na diagonal, certinho? Para quem está parado, a chuva cai reto, mas para quem está dentro do carro, a velocidade do carro ela participa e ele enxerga as gotinhas caindo inclinadas. Então, ó, como é que a gente resolve essa? Essa aqui também é tradicionalíssima, certo? Já caiu muitas vezes esse modelo. Ó, muita atenção no que eu vou falar aqui. Eu vou trabalhar com a velocidade da chuva em relação ao carro. Gente, para quem está lá fora, em relação à terra, a chuva cai na vertical com velocidade V, ponto final. Certo? Para quem está dentro do carro, eu preciso da velocidade da chuva em relação ao carro. Para quem está lá dentro do carro, são dois efeitos, né? A chuva propriamente e o do carro. E vamos ver como é que a gente resolve isso. Quem é a velocidade da chuva em relação ao carro? A velocidade da chuva em relação ao carro, ela vai ser a velocidade da chuva
menos a velocidade do carro. Por favor, toda vez que você encontrar um exercício assim, qual a velocidade de A em relação a B? Vetorialmente falando, velocidade de A em relação a B é a mesma coisa que velocidade de A menos a velocidade de B. Por favor, não compare. Por favor. Esse aqui, VAB, é a velocidade de A em relação a B. Aqui é a ideia de relativa, não é resultante, certo? Olha só, gente, quer ver um exemplo? Em movimento uniforme, a gente viu que quando os caras movem no mesmo sentido, então aqui, ó, um móvel com a velocidade VA e o outro com a velocidade VB, né? Em movimento uniforme, a gente aprendeu que quando os caras movem no mesmo sentido, como é que a gente faz a relativa mesmo? Por favor, relativa, não é resultante. Como é que a gente faz a relativa? Subtrai, não é isso? É a maior menos a menor. Então, um carro com 100 e o outro com 80 é a mesma coisa que o da frente parado e o de trás com 20, né? É 100 menos 80. O que eu acabei de fazer foi a velocidade do A em relação ao B. Então, o B com 80 e o A com 100 em relação à Terra é a mesma coisa que o B parado e o A com 20 em relação ao B. Então, eu acabei de fazer velocidade de A em relação a B, certo? Vamos ver se vai bater com o que eu falei, vetorialmente agora. Velocidade de A em relação a B é VA menos VB, né? Gente, VA menos VB é a mesma coisa que o quê? VA mais o menos VB, não é isso? VA mais o menos VB. Pessoal, o que quer dizer mesmo mais para vetores? Mais para vetores quer dizer resultante. E o que quer dizer o menos para vetores? Sentido contrário. Então, a velocidade de A em relação a B, ela é a resultante entre o A, que é o maior, e o oposto do B. Então, vamos lá. O A está para a direita, né? Então, não mexeremos. Quem que é o oposto de B? É o B com sentido contrário. Então, ele vai ficar para a esquerda, não é isso? Beleza. Vetores de mesma direção e sentidos contrários, a gente subtrai. Então, tá certinho, igual a gente aprendeu em mecânica, em movimento uniforme. Então, quando os caras estão no mesmo sentido, a velocidade relativa é dada pela diferença. E vetorialmente falando, eu acabei de provar. A velocidade de A em relação a B é a velocidade de A menos a de B. Então, você vai pegar do B e vai virar. E quando você vira, a resultante dos vetores vai dar a subtração, certo? Beleza? Mas vamos aproveitar o gancho aqui. E quando os caras estavam em sentidos contrários, você lembra como é que a gente fazia? Então, um com 80 e o outro com 100. Lembrando que esse aqui, na verdade, é menos 80, porque ele está para trás, né? Ele está contra a trajetória. Quando eram sentidos contrários, a gente somava os módulos, né? Então, um com menos 80 e o outro com 100 é a mesma coisa que um parado e o outro com 180, né? Assim? Vamos ver se está batendo com a nossa teoria? Aqui está o A, aqui está o B. Menos 80 e 100. Eu quero a velocidade de A em relação a B. Velocidade de A em relação a B é VA menos VB. Aqui que é o menos para vetores, inverte sentido. Quando eu inverter o sentido, os dois ficarão, ó, mesma direção e sentido. E a resultante será dada pela soma, certo? Então vai dar 180 mesmo. 180 mesmo, ok? Então vocês percebem que está coerente, ok? Essa questão aqui, na verdade, ela é muito mais importante que a gente imagina. Porque essa questão, ela nos mostra esse aspecto da teoria, que muita gente não sabe, certo? Então, muito cuidado com isso. Então, ó, gente, quem vai ser a velocidade da chuva em relação ao carro? A velocidade da chuva em relação ao carro, ela vai ser a velocidade da chuva menos a velocidade do carro. Vetorialmente falando, o que quer dizer isso aqui mesmo? Velocidade da chuva menos a do carro. Ó, você vai colocar entre parênteses aqui e vai botar um mais, né? Velocidade da chuva menos a do carro é a velocidade da chuva mais o oposto da velocidade do carro, não é isso? O oposto do vetor velocidade do carro. Então, vamos lá, vamos fazer um desenho aqui. A chuva cai verticalmente, não é isso?
o carro está indo para frente, ok? Quem vai ser a velocidade da chuva em relação ao carro? Então vamos lá. Ela vai ser, vamos lá, gente. A velocidade da chuva ela é para baixo, não é isso? Então, deixa eu apagar isso aqui. Estou no começo, né? Já comecei de maneira porca aqui. Então, vamos lá. Então, quem que vai ser a velocidade da chuva em relação ao carro? Ela vai ser a resultante entre a velocidade da chuva, não é isso? Velocidade da chuva e o oposto da velocidade do carro, certo? Ótimo, velho, ótimo. Meu V parece um teta, tá perfeito, certo? E um teta de péssima qualidade. Bom, então a gente vai virar a velocidade do carro, ela vai ficar à esquerda, não vai, gente? E aí eu vou ligar os dois pela bundinha. Cabecinha na bundinha, perdão. Gente, quando você liga a cabecinha na bundinha, aqui, ó, deixa eu pegar a ponteira laser. Aqui, ó, quando você liga a cabecinha na bundinha, você está fazendo a regra do polígono. E pela regra do polígono, quem que é o resultante? É o cara que liga a bundinha do primeiro até a cabecinha do último, tá vendo? E a cabecinha do resultante tem que coincidir com a cabecinha do último. O resultante é a velocidade da chuva em relação ao carro. Então, por favor, tendo feito o que eu fiz, você consegue entender por que a pessoa dentro do carro vê a chuva inclinada, certo? Porque a velocidade da chuva em relação ao carro, ela é inclinada mesmo, eu acabei de mostrar. É a velocidade da chuva menos a do carro, só que isso é vetorial, certo? Então, realmente, ela vai ficar inclinada, formando um ângulo θ, beleza? E agora, gente, o exercício acabou. Pessoal, a parte de física é essa análise vetorial aqui. Agora é muito fácil. Vamos lá. O exercício falou que a chuva ela cai formando um certo ângulo θ com a vertical, não é isso? Vou botar aqui o ângulo. E eu vou fazer a tangente. Lembre-se que a pergunta dele é a velocidade da chuva. Para quem está parado, né? Velocidade da chuva mesmo. E ele deu a velocidade do carro, né? Lembre-se que esse menos não entra na conta. Isso aqui é só para indicar sentido contrário. Bom, aqui que vai ser a tangente de θ, então? O oposto V do carro sobre o cateto adjacente V da chuva, certo? Ah, por favor, não tem vetor aqui agora é módulo, né? Bom, tangente é seno sobre cosseno, né? O seno é 0,8 sobre o cosseno, que é 0,6. Isso aqui vai ser igual à velocidade do carro, que é 80, sobre a da chuva. Aqui Deus abençoe, certo? Beleza? Fica 1 e 100, não é isso? 0,6 vezes 100, 60. A velocidade da chuva é de 60 km por hora, tá? Se você quiser saber a velocidade da chuva em relação ao carro, você pode fazer Pitágoras, agora que você tem essas duas velocidades, né, a da chuva e a do carro, certo? Fazendo Pitágoras, gente, vai dar 100, né? Para quem está dentro do carro, é como se a chuva caísse com a velocidade de 100 km por hora, certo? Você poderia fazer seno, cosseno, tá bom? Beleza, essa questão é muito boa. A resolução é simples, mas a teoria é excelente. Vamos lá. Um disco rola sobre uma superfície plana sem deslizar. A velocidade do ponto C, do centro C, em relação ao solo é VC. E o segmento AB é vertical. Letra A. Qual a velocidade do ponto A para quem está aqui fora? Quando você vê assim, em relação ao solo, é para quem está aqui fora. Então, vamos lá. Para quem está aqui fora, quantos movimentos a roda faz? 2. Ela vai para a esquerda, é um movimento de translação, e ao mesmo tempo ela gira. Então, para quem está aqui fora, a roda tem 2 movimentos simultâneos. O de translação para a esquerda e o de rotação, certo? O de rotação. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos começar, gente, pelo de translação. Então, pelo movimento de translação, todos os pontos da roda, certo? Do disco, terão velocidade para a esquerda, certo? Então, de acordo com a translação, todo mundo move junto, não é isso? Então, o pontinho B tem uma velocidade para a esquerda,
o pontinho A tem uma velocidade para a esquerda, velocidade do centro também, certo? Ok. Aqui, por exemplo, esse pontinho aqui atrás também tem uma velocidade para a esquerda, VC, todo mundo. Pela translação, todos os pontinhos do disco movem junto com ele para a esquerda, certo? Ok? Agora vamos analisar a rotação. Bom, o disco, ele está indo para frente e girando então no sentido anti-horário, certo? Ok? Sentido anti-horário. Deixa eu marcar. Não, pode ser aqui mesmo. Não, acho que vai atrapalhar. Peraí. Acho que esse desenho vai atrapalhar. Bom, então, vou fazer mais distante um pouquinho. Então, devido à rotação, o disco está girando aqui no sentido anti-horário, certinho? Ok? Beleza. Vamos lá, gente. O que é que está acontecendo, então? Cada pontinho vai ter uma velocidade devido à rotação, perdão. Então, devido à rotação, cada pontinho vai ter uma velocidade. E nós aprendemos em cinemática vetorial que vamos fugir aqui. O vetor velocidade instantânea é um vetor tangente à trajetória lá na curva, não é isso? O vetor velocidade instantânea é um vetor tangente à trajetória lá na curva. Quer dizer o seguinte, que aqui nesse pontinho aqui, ó, o vetor velocidade vai ser para baixo. Certo? Beleza. Aqui. Ok? Aqui, gente, no ponto A, como é que vai ser o vetor velocidade devido à rotação? Gente, ele é um vetor tangente à trajetória e no mesmo sentido dela. Como é sentido anti-horário, então ele vai ficar para trás ali, certo? Menos VC. Como é que vai ficar nesse pontinho aqui atrás, ó? Tangente à trajetória e no mesmo sentido dela, certo? Então tá aqui, ó. VC. Aqui não é sentido contrário, né? Ele é para cima, por isso que um pouco menos. E aqui no ponto mais alto, tangente à trajetória e no mesmo sentido dela. Então ele vai ser para a esquerda, porque o sentido de rotação é anti-horário. Beleza, então está respondido o exercício. Qual a velocidade do ponto A em relação ao solo? Então, para quem está aqui fora, o ponto A faz dois movimentos, o de translação e o de rotação. E nós vimos que os dois ficaram com vetores de mesmo modo, mesma direção, sentidos contrários. Como é que fica a resultante? Subtrai. VC menos VC, zero, certo? Zero. Então, a velocidade do ponto A, para quem está aqui fora, é zero, certo? Beleza? Então, para a gente, ele é como se tivesse parado, certo? Você vê quando um carro está movendo e o pneu é pintado, você consegue ver a mancha quando ela passa na parte de baixo do pneu. Quando a roda está na parte de baixo, isso. E lá em cima, qual que vai ser a velocidade do ponto B em relação ao solo? Bom, gente, lá em cima nós ficamos com dois vetores de mesma direção e sentido, né? Então, a velocidade resultante vai ser 2. Tudo bem? VC. Ok? Beleza. Tá? Essa aqui também é clássica, né? Então, você tem um centro com uma certa velocidade. Lá em cima ela vai ser o dobro. E lá embaixo ela vai ser nula, certo? Supondo que o cara não deslize e está transladando e girando. Ok? Então, vamos lá. Próximo. Essa questão do ERG, ela é muito boa. Muito boa. A prova do ITA é igual, já vi em outros vestibulares também. Duas partículas X e Y em movimento retilíneo uniforme, de novo, movimento uniforme, tem velocidades iguais a 0,2 km por segundo e 0,1 km por segundo, certo? Em um certo instante, X está na posição A. Então, no início, X estava bem ali no A, certo? Aqui. Beleza? E Y na posição B.
Então, y estava bem aqui, ok? Sendo a distância entre ambas de 10 quilômetros. Então, essa distância aqui entre elas, entre as partículas, era de 10 quilômetros, ok? Beleza. As direções, os sentidos dos movimentos das partículas são indicados pelos segmentos, e o ângulo mede 60 graus. Ok. Sabemos que a distância mínima entre x e y vai ocorrer em um instante de t2. Então, t2 seria o instante final e t1 seria o instante inicial, não é isso? O valor inteiro mais próximo de t2 menos t1 em segundos equivale a. Então, a pergunta dele é o ΔT. Ele quer saber o ΔT, certo? Vamos lá, gente. Vamos lá. Olha só, eu fiz aqui um desenho. No início, a partícula X estava bem ali, certo? Aí, ela andou uma certa distância, que eu vou chamá-la de ΔSX, e no fim ela está bem aqui, tudo bem? Bom, gente, o total era 10 km, né? Se ela andou ΔX, então esse pedacinho que sobrou aqui é de 10 menos ΔX. Bom, a partícula Y, ela estava bem aqui no início, né? Ela foi até ali. Então, ela andou um certo ΔSY. E a distância entre as duas é essa aqui, dz. Tudo bem? E a pergunta do exercício é quanto tempo para que essa distância tenha o valor mínimo, certo? Valor mínimo, tá bom? Ok. Então, vamos lá, gente. É o seguinte. Aqui foi um triângulo e eu vou usar a lei dos cossenos. Então, o que diz a lei dos cossenos lá em matemática? Vamos lá. O lado que eu quero ao quadrado, ele vai ser igual ao quadrado do primeiro. Então, eu quero D, né? Eu quero D, não é isso? Então, ele vai ser igual ao quadrado do primeiro, 10, o quadrado de 10 menos ΔSX, mais quadrado do segundo, o segundo é o ΔSY, menos lei dos cossenos em matemática e menos, né? Menos duas vezes o primeiro, que é 10 menos ΔSX, vezes o segundo, que é o ΔSY, vezes o cosseno do ângulo em frente ao lado que eu quero. Como eu quero o lado D, então o ângulo é o 60, certo? Ok? Aí vamos lá. Gente, quando o movimento é uniforme, como é que a gente calcula o ΔS? Vamos lá, velocidade não é ΔS ou ΔT? Então, no lugar do ΔS, o que eu vou colocar? Velocidade vezes o tempo, certo? Velocidade vezes o tempo. No lugar do ΔSX, eu vou colocar 0,2, que é a velocidade da partícula x, vezes o tempo. No lugar do ΔSY, eu vou colocar 0,1 vezes o tempo. Esse tempo aqui já é o ΔT, certo? Que é a pergunta dele, né? Ok? Menos duas vezes o ΔSX, ΔSY, e o cosseno de 60 é meio, certo? Ó, o 2 vai cortar com meio, né? Então, você corta aqui, 2 com meio, amém. Aí, gente, eu fiz a distributiva, desenvolvi o quadrado perfeito aqui, né? Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Esse aqui é 0,09 t ao quadrado, e fiz a distributiva ali, menos t ao quadrado, menos t, perdão, mais 0,02 t quadrado. Beleza. E cheguei, então, nessa equação aqui, ó. Uma equação polinomial de segundo grau, certo? Ok. E aí vem a questão. Como ele quer a distância mínima, então eu preciso do D mínimo. Gente, se a distância é mínima, o D ao quadrado também é o mínimo dos quadrados, né? Então, beleza. Ele quer o mínimo, certo? Ele quer o mínimo. Gente, aqui você percebe que nós caímos numa equação de segundo grau. O gráfico é uma parábola, não é isso? De concavidade para cima. Porque o termo que multiplica o t quadrado é positivo, certo? Isso aqui é um gráfico, gente. Distância versus o tempo, certo? Distância versus o tempo. Se a pergunta da UERJ fosse a distância mínima, então eu deveria achar o y do verso. Mas a pergunta dele é o tempo para a distância mínima. Então eu preciso do x do verso, ok? Aí, beleza, morreu. Se a gente tem matemática. Então o tempo mínimo é o x do verso.
x do vértice é menos b sobre 2a. Então, vai ficar menos, quanto é o b? O cara que multiplica o tempo. Menos 5, dividido por 2 vezes o a é 0,07. Então, o tempo vai dar aproximadamente 36 segundos, tá bom? E a resposta é letra B, de bolsa. Essa questão é muito boa, né? Muito boa, certo? Bom também que envolve função de segundo grau, certo? Beleza. E a última para nós terminarmos, e aí eu ter feito com vocês todos os modelos, é essa do ITA aqui, certo? Mais trabalhosa, né? Porque ela é literal, né? Ou como uma aluna falou para mim uma vez, nossa, literária é tão difícil, né, professor? Questão literária, realmente, nunca achei fácil, certo? Ok? Vamos lá. Uma ventania extremamente forte que está soprando com uma velocidade V, a velocidade do vento é V, na direção da seta indicada na figura. Então, o vento está soprando para a esquerda, certo? Dois aviões saem simultaneamente do ponto A e ambos voarão com velocidade constante C em relação ao ar, certo? Ok, então velocidade C em relação ao ar. O primeiro avião voa contra o vento até o ponto B e retorna logo em seguida ao ponto A, demorando para efetuar o percurso total um tempo T1. Então, o primeiro avião ele faz assim, ele vai de A para B e retorna, não é isso? Levando o tempo total T1. O outro voa perpendicularmente ao vento até o ponto D e retorna ao ponto A. Então, o outro faz isso, ó. Gente, o outro vem perpendicularmente aqui, ó. Ele vem na vertical, vai até o D e retorna ao ponto A. Enquanto o primeiro vai do A para o B e retorna para o A. Um tempo total T2. Ele vai gastar um tempo total T2 para fazer isso, certo? As distâncias A e B e A e D são iguais a L, certo? Qual é a razão entre os tempos de voo dos dois aviões? De acordo com o exercício, o que o primeiro avião faz, então? O primeiro avião, ele vai no início contra o vento e volta a favor do vento. E o tempo total, ele volta, ele chamou de T1. Então, vamos lá, acho que o primeiro avião aqui é bem tranquilo, né? O primeiro avião, é igual aquela questão do barco lá da limpeza que a gente fez do ITA. No momento em que ele vai, ele está indo contra a ventania. Então, nesse caso, você vai subtrair, né? A velocidade resultante vai ser dada pela diferença. É a velocidade maior menos a menor, certo? Beleza? Então, no momento da ida, vai ficar o seguinte. Velocidade do avião C menos a velocidade do vento V. Esse cara é a resultante. A resultante é dada por ΔS sobre ΔT. Bom, ΔS, o exercício falou que é ele, né? Então, aqui está o tempo da ida. Ok? Beleza, agora vamos para a volta. Na volta, o avião agora está a favor do vento, não é isso? Então, ele vai ficar, se ele está a favor do vento, então são duas velocidades que ele tem no mesmo sentido, não é isso? Então, você vai somar. Então, C mais V é igual a ΔS sobre ΔT. Passo o ΔT multiplicando, C mais V dividindo, e o ΔS é ele de novo. Gente, eu preciso muito que vocês não confundam as bolas. Não confunda resultante com relativa. Na questão da chuva, eram dois corpos, a gota e o carro, certo? E aí, eu tenho a velocidade da gota em relação ao carro. Quando é em relação, é relativa. Aí a ideia é aquela que eu discuti, né? Aquela que eu discuti. Que é a seguinte: velocidade da chuva em relação ao carro, velocidade da chuva em relação à terra e da terra em relação ao carro, certo? Tudo bem? Beleza. Aí a gente fez aquele negócio vetorial e tal. Ah, e também tem o negócio de relativa, né? Lá em movimento uniforme. Quando os caras estão no mesmo sentido, subtrai, é a maior menos a menor. Só que ali, ó, percebam, são dois corpos, tudo bem?
Cada um tem a sua velocidade. Aqui não. Aqui é um corpo só com duas velocidades ao mesmo tempo. Duas velocidades que são a dele mesmo e a do vento, porque a do vento também é nele. Então são duas velocidades atuando no mesmo corpo. Então é velocidade resultante. Aí a gente vai fazer a resultante dos vetores, tá bom? Então, pelo amor de Deus, não confunda relativa com resultante. Resultante é quando você tem mais de uma velocidade no mesmo cara. Relativa é quando são caras diferentes, cada um com a sua velocidade. Aí você vai fazer a velocidade de um em relação ao outro, certo? Então, beleza. O tempo total, né, para o avião 1, ele chama de T1, né? É o delta T ida mais delta T volta. Ok? Então ele vai ser delta T ida mais delta T volta. Você se lembra que quando você não sabe quem é o NMC, você multiplica os dois, não é isso? Então vai ficar C menos V, que multiplica C mais V, né? Gente, esses dois multiplicados divididos por C menos V, C mais V vezes L, LC mais V. O produto desses dois dividido por C mais V, C menos V vezes L, L que multiplica C menos V. Aí lembrando que o produto desses dois, o produto da soma bela diferença, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Pronto, achei o tempo. Nossa, peraí. O porco ali, né? Achei o tempo gasto pelo primeiro avião, certo? Tem. Agora vamos para o segundo avião. O segundo avião é um caso um pouco mais complexo, certo? Ó, de acordo com o enunciado, o segundo avião ele faz isso aqui, ó, gente. O vento está à esquerda, e ele tem que fazer alguma coisa de tal forma que, no fim, a resultante fique para cima. O exercício falou que quem está para fora vai vir para cima, na vertical. Vocês concordam comigo que o avião vai ter que inclinar para lá? Porque se o avião inclinar para lá, o vento o arrasta para a esquerda e a resultante vai estar na vertical, como a gente quer. Vamos ver? Então, vamos ver isso. Então, pessoal, olha só, quantas velocidades tem o avião? Duas, a dele mesmo e a da Terra. E a do vento, perdão. Para quem está aqui fora, ele perceberá, e para aqui fora perceberá a velocidade resultante, não é assim? Vamos lá, ó, vamos ver se deu certo a hipótese que eu criei. O avião ele tem uma velocidade C, eu considerei ela mais ou menos para nordeste. E o vento tem uma velocidade V para a esquerda, ok? Eu fui lá e liguei cabecinha na bundinha. Então aqui, ó, vou usar a primeira laser. Então aqui, ó, eu peguei a do avião e liguei a bundinha da do vento nele. Eu fui com a cabecinha na bundinha, né? Eu só com a cabecinha na bundinha, regra o polígono, o resultante é o cara que liga a bundinha do primeiro até a cabecinha do último. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, certo? Bateu com o que o enunciado pediu, que o avião saísse na vertical? Perfeito. A resultante deu na vertical, certo? Então agora vamos lá. Olha só. Ah, peraí, com a ponteira laser não passa. Vamos lá, ó. Gente, da figura, fazendo Pitágoras, então vai ficar o seguinte, ó. C ao quadrado vai ser igual a V ao quadrado mais a resultante ao quadrado, certo? Velocidade resultante ao quadrado. Você vai passar o V ao quadrado para lá e vai tirar a raiz. Então, o que vai ser a velocidade resultante? Raiz quadrada de C ao quadrado menos V ao quadrado, beleza? Ok. Aí vamos lá. Quem que vai ser o tempo de ida? O tempo de ida, uma velocidade resultante é igual a ΔS resultante sobre o tempo. A ΔS na ida, perdão. É só a ida, né? ΔS na ida sobre o tempo na ida. Movimento uniforme, né? Por isso que eu usei V igual a ΔS sobre ΔT. Isolando, então o tempo na ida vai ser L, a distância que ele percorre de A até DL, né? Dividido pela velocidade resultante. Tá aqui, ó. Velocidade resultante a gente achou. Então, tá aqui o tempo de ida. Gente, vocês concordam comigo que nesse caso, o tempo que ele gasta na ida é o mesmo da volta? Porque a situação não vai mudar, o vento está para a esquerda, o avião inclinado, só vai mudar aqui o sentido. Então,
Não vai ter esse negócio de vento a favor, agora contra. Não, o vento vai atrapalhar de qualquer jeito. Então, a velocidade da volta é a mesma. Certo? E quem vai ser o tempo total, que chama de T2? Ele vai ser a soma, né? E como os dois são iguais, gente, eu multipliquei por 2, tá bom? Como os dois são iguais, eu multipliquei por 2. Então, quem vai ser o T2? Vai ser essa carniça aqui, certo? Essa carniça. Ok? Beleza. E agora vamos responder a pergunta dele, né? A pergunta dele é T2 sobre T1. Gente, a divisão de fração se mantém a primeira, olha aqui a primeira, e multiplica o inverso da segunda. O inverso do T1, olha lá, ó. Aqui o T1, né? O inverso do T1 é C ao quadrado menos V ao quadrado sobre 2LC. Certo? Beleza? Aí você corta o L, a mim, né? Já é 1 a menos, corto o L, corto 2 também, né? 2L, né? Corto 2L. Vou botar a raiz quadrada, boto 1 sobre C em frente, né? Vou colocar a raiz quadrada em evidência. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Para colocar a raiz dentro da galera, eu vou ter que levar aqui ao quadrado, né? Certo? Porque você corta o quadrado com a raiz e fica o que é antes, não é isso? Beleza. Aí, você vai simplificar esse quadrado aqui, ó, com o C menos V quadrado. Corta ele com o quadrado, certo? Ah, eu trouxe o C para dentro. Dentro da raiz, ele vai ficar C ao quadrado, não é isso? Beleza. Gente, C quadrado sobre C quadrado. 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Então, aqui está a resposta, certo? A alternativa é letra... Letra A de álcool em gel. Certinho? Então, beleza. Ó, desculpa ter que dividir o vídeo em dois, porque deu problema na minha transmissão no enunciado, quando eu terminei o enunciado dessa do IFES, tá? Beleza? Então tá bom. Gente, espero que tenham gostado. Até a próxima.